muito grande estar novamente aqui na Igreja Cristã da Aliança em Guarulhos, e a minha oração é que a exposição das Escrituras possa promover na sua vida uma profunda reflexão que gere aplicação e também glorifique a Deus. E, portanto, queria convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo em Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3, nós vamos ler do primeiro ao verso de número 10. Jonas, capítulo 3, do primeiro ao verso de número 10. Peço que você acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor, que diz: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se de seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, não bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos, fortemente a Deus se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito que faria, e não o fez. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Ó Deus, nós invocamos a sua doce e santa presença nesse momento em que lemos as Escrituras. Que a gente possa entender aquilo que o autor sagrado quis dizer, mas não somente entender e compreender as verdades retratadas no texto, mas aplicá-las no nosso cotidiano. Nós pedimos a tua bênção e rogamos a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Meus irmãos, antes de fazer a exposição do texto que lemos, julgo que seja importante, fundamental, inseri-lo no contexto do livro, o que torna necessário com que eu fale um pouco a respeito da cidade de Nínive. Os habitantes de Nínive eram considerados como uma raça extremamente cruel. Deixe-me repetir isso. Os habitantes de Nínive eram conhecidos como uma raça extremamente cruel. Eles viviam de saques e orgulhavam-se dos montes de cabeças humanas que traziam de violentas pilhagens de outras cidades. Deixa eu repetir. É isso mesmo que você acabou de ler ou ouvir. Os habitantes de Nínive eram conhecidos como um povo cruel. Potencialize a crueldade de um povo e você chegará ao entendimento como viviam os ninivitas. Para piorar a situação, a cidade era extremamente idólatra, como também cruel com os seus prisioneiros de guerra. Os ninivitas, geralmente, quando atacavam uma cidade, eles chacinavam implacavelmente os habitantes, despertando o restante da população a um estado de
perplexidade quanto tamanha violência. Muitas pessoas capturadas pelos ninivitas eram forçadas a caminharem em marchas abruptas em direção ao exílio. Os líderes das nações conquistadas costumavam ser torturados sem misericórdia e, por fim, executados. Brutalidade, crueldade e atrocidade dos ninivitas eram conhecidas por todo o mundo antigo. A cidade tinha um título de cidade ensanguentada, pelo fato de que eles haviam massacrado muitos povos e nações. Para piorar a situação, em Nínive era comum a prática da mentira, da rapina e do roubo. Nínive era conhecida como a cidade dos ladrões. Você consegue imaginar isso? Ela era entendida, compreendida como a cidade dos ladrões. E ela foi chamada de cidade sanguinária pelo fato de que não somente havia mortes do ponto de vista de assassinatos, mas um tipo de feitiçaria e de sacrifício de vidas humanas a deuses estranhos. Eles costumavam cortar as mãos, os pés, os narizes e as orelhas daqueles que eles tinham capturado. Eles vazavam os olhos dos cativos e costumavam fazer pirâmides com as suas cabeças. Dentre estes, os que sofriam, havia uma dor e um medo constante de cair na mão dos ninivitas. Para piorar a situação, eles cerravam as pessoas pelo meio, jogavam óleo fervendo sobre elas e arrancavam as suas peles de seus corpos, ainda vivos, e as fixavam na parede. Os assírios eram extremamente perversos. Para piorar a situação, eram imorais. Nínive era uma cidade que, de certa forma, parecia atraente, mas internamente achava-se repleta de prostituição, ritual, imoralidades e todo tipo de magia, violência e feitiçaria. Isso posto, permita-me falar um pouco ou relembrar a você da história de Jonas. As Escrituras dizem no capítulo 1 desse livro que o Senhor disse a Jonas: Jonas, dispõe-te e vai para a terra a que eu te mandar, e vai para o lugar onde eu te enviar. E eu estou, obviamente, parafraseando o texto. E as Escrituras dizem que Jonas se dispôs, mas se dispôs para fugir do Senhor. Ele se dirige à cidade de Jope, pega um navio na expectação e na expectativa de dirigir-se a Tarsis, o lugar então mais distante do mundo, porque na verdade ele não queria ir a Nínive, ele não conseguia entender esse conceito, essa ideia de misericórdia da parte de Deus para um povo tão perverso como esse. Observe, é como se Deus tivesse dito, ou Deus tinha dito a ele o seguinte: olha, você vai a essa cidade, e mais uma vez eu estou parafraseando o texto, e você vai pregar arrependimento para eles, e você vai dizer que eles podem e que eles devem se arrepender, porque se eles se arrependerem, eu vou agir de misericórdia sobre a vida deles. Mas o background, o pano de fundo de Jonas era exatamente isso que eu estou mostrando, o que eu mostrei para vocês aqui através desses relatos. Era uma cidade má, e do ponto de vista humano, o que talvez essa cidade merecesse era um tipo de juízo da parte de Deus e não misericórdia. E Jonas fala o seguinte, e eu mais uma vez, pela terceira vez, parafraseio o texto: eu vou fugir disso, eu não vou me prestar a esse papel de pregar o evangelho, ou de pregar arrependimento, ou de pregar a boa nova a uma cidade de tanta malignidade, com tanto pecado. Eu quero é que eles, de fato, experimentem juízo e não misericórdia. Ele tenta fugir. Só que as Escrituras dizem que ele pega esse navio
E no meio da navegação, enquanto ele dormia no meio ou no porão do barco, uma tempestade sacode aquela embarcação a ponto dos marinheiros ficarem embasbacados, perplexos, tomados de pânico e não entenderem muito bem o que estava acontecendo e começaram a jogar sortes entre eles para saber quem era o culpado, até que chegaram à conclusão que era Jonas. E Jonas fala o seguinte: olha, a culpa é minha, porque eu deveria ter ido para Nínive, não fui, e Deus está, portanto, trazendo sobre a minha vida juízo, e por conseguinte esse juízo está reverberando sobre a vida de vocês. Me jogue no mar e o problema vai acabar. E o texto diz que ele é jogado no mar e imediatamente quando isso acontece, né, a tempestade cessa e ele vai descendo as profundezas. E o que chama a atenção é que quando ele descia, não havia nenhum tipo de remorso, arrependimento, coração empedernido quanto à sua vontade, quanto às suas percepções, quanto aos seus desígnios. Ele achava que, na verdade, no fundo, ele estava certo, até que ele chega no fundo do mar, ou no fundo do oceano especificamente, e o Senhor, por misericórdia, envia um peixe, que é quando ele ora. Interessante que o coração endurecido de Jonas era tão grande que ele perdeu a capacidade de orar, pelo fato inequívoco e inquestionável que o que ele queria era que a sua vontade prevalecesse e não a vontade de Deus. Você conhece a história. O peixe engole Jonas, ele fica 3 dias na barriga desse grande peixe e ele é vomitado na praia, e ali ele entendeu que precisava obedecer à vontade do Senhor. E eu gostaria, de forma sucinta, objetiva, tratar do texto que lemos, extrair dele algumas lições e aplicá-los ao nosso cotidiano. Se não, vejamos. Primeiro, Jonas aprendeu a obediência em virtude do sofrimento que experimentou. O texto diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai-te à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Ele se levanta e foi para Nínive, segundo a palavra do Senhor. O que esse texto nos mostra de forma impreterível é que Jonas aprendeu obediência em virtude do sofrimento que ele tinha experimentado. Aliás, você já se deu conta ou já percebeu que existem pessoas assim, que existem indivíduos que precisam passar pelo sofrimento para obedecer a palavra do Senhor? Já se deu conta que existem pessoas que são extremamente teimosas, as suas percepções, os seus ideais, os seus conceitos, a sua cosmovisão é diferente daquilo que as Escrituras dizem e não tensionam em hipótese alguma obedecer a Deus, querem fazer as suas vontades, só que não entendem que o Deus das Escrituras não se submete às nossas paixões, o Deus das Escrituras não se submete às nossas percepções, o Deus das Escrituras não se submete ao nosso livre-arbítrio. Ele faz o que quer, Ele é o Senhor dos senhores, e às vezes Ele vai fazer com que a gente seja levado a um momento de pressão, de dificuldade, onde o sofrimento se faz parte, para que a gente possa aprender a obediência. Jonas aprendeu a obediência em virtude do sofrimento que experimentou. Agora, observe, é interessante que Jonas teve uma segunda chance, mas há outros que não. A pergunta é: por que alguns são beneficiados com uma segunda chance e outros não? Interessante isso. Jonas teve uma segunda oportunidade para obedecer a Deus, mas outras não. Qual é a razão? Qual é a resposta? Qual é o motivo por que Deus às vezes permite com que algumas pessoas adentrem ao erro e no erro sejam confrontadas, dando-lhes uma segunda oportunidade e outras não? Simples. A resposta é que o Deus da Bíblia é soberano e Ele faz aquilo que Ele quer. O soberano age da forma que quer, do modo que quer, segundo os seus desígnios e segundo os seus propósitos. Segundo lugar, o texto vai dizer que Jonas obedece e ele vai a Nínive e ele prega por toda a cidade 7 palavras somente. Se não, vejamos, olha o que ele disse: ainda 40 dias e Nínive será subvertida.
Interessante que as ruínas mostram que Nínive, a Nínive histórica, media menos de 13 quilômetros de circunferência. Você consegue imaginar? É como se fosse um plano piloto de Brasília, onde as cidades satélites estivessem em torno do avião. A ideia de que existiam cidades como Reobote, Calar, Recém, e que em torno traziam o conceito e a ideia de que Nínive de fato era uma grande cidade. E Jonas entra naquela cidade, ou nessa cidade. Imagina Jonas entrando na cidade, aquela cidade que ele sabia que era violenta, aquela cidade que ele sabia que as pessoas não tinham tolerância com percepções doutrinárias ou filosóficas ou religiosas diferentes, aquela cidade em que as pessoas tinham as suas cabeças decepadas e eram feitas como pirâmides, eram colocados em pirâmides, naquela cidade em todo tipo de malignidade. Ele chega naquela cidade e ele tem um discurso que, vamos combinar, não era um discurso politicamente correto. Ele diz, olha, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os liberais, malditos teólogos liberais, eles vão dizer que isso não aconteceu porque os ninivitas falavam uma língua diferente do hebraico. Como é que eles iriam entender Jonas pregando? Ora, nada impede que Jonas, por exemplo, tenha pregado com um intérprete. Segundo lugar, ele com certeza pode ter pregado em aramaico a ponto das pessoas entenderem. Mas o que o texto nos mostra é que se pregou com intérprete, ou se não pregou com intérprete, ou se pregou em aramaico ou em outro idioma, Jonas pregou ou chamou os ninivitas a crerem em Deus. E o texto diz que os ninivitas acreditaram na mensagem dele. E essa afirmação por si só nos traz o seguinte entendimento. Primeiro, a palavra de Deus, quando pregada, faz aquilo que eu e você não temos condições de fazer. Jonas tinha tudo para chegar naquela cidade, e se vivesse nos dias de hoje, ou se Nínive fosse uma realidade nos dias de hoje, pregasse uma mensagem agradável, uma mensagem coutiana, né? Olha, você vai ser feliz, você vai ser maravilhoso, todas as coisas vão ser boas para a sua vida, tudo vai dar certo e o Corinthians não vai cair para a segunda divisão. Aquelas mensagens, né, Carlão, que iludem o indivíduo. Não. Ele chega na cidade e prega arrependimento. E a palavra de Deus, quando pregada, ela faz aquilo que eu e você não temos condições de fazer. Ela por si só ela é poderosa. Ela por si só penetra no coração dos incautos. Ela por si só leva indivíduos ao arrependimento. Ela por si só confronta os homens. Ela por si só desnuda as incongruências, as patologias, as idiosincrasias, as loucuras, as sandices. Ela por si só é poderosa para fazer aquilo que eu e você não temos condição de fazer. Jonas chega em Nínive, aquela cidade cheia de maldade, e ele chama as pessoas ao arrependimento. Que nos leva ao entendimento que nós não precisamos de nada além da palavra de Deus para influenciar uma cidade com a mensagem do Evangelho. Bem diferente dos nossos dias em que muitos relacionam-se com a cultura, permitindo que os valores da cultura norteiem o conteúdo da mensagem. Eu precisaria, talvez, de alguns minutos a mais para tratar desse ponto, mas infelizmente o tempo não permite. Terceiro, nós entendemos e compreendemos que conversão é fruto da misericórdia de Deus, da ação do Senhor, convencendo os homens de seus delitos e de seus pecados, o que nos leva à compreensão de que não há necessidade de invenções escalafobéticas visando assim a conversão do pecador. Já se deu conta que muitas igrejas elas vão criando ações e ativismos e shows e eventos, ou tentando de alguma forma fazer com que o indivíduo seja atraído para a igreja porque ele precisa da mensagem e essa mensagem não confronta os homens nos seus delitos e nos seus pecados. Jonas não tinha outra mensagem a pregar, a não ser o arrependimento. Quarto lugar, a pregação fiel da palavra de Deus
pode, segundo a vontade de Deus, gerar avivamento numa cidade. Há discussão entre os teólogos. Alguns teólogos acreditam que não haveria possibilidade dos ninivitas se converterem sem que tivesse uma exposição do Messias. E é uma afirmação interessante e que precisa ser observada. Entretanto, o próprio Senhor Jesus diz e trata dos ninivitas como se eles tivessem sido salvos. Os ninivitas ouviram a mensagem de Jonas e eles se arrependeram dos seus pecados. O que as Escrituras nos mostram é que quando você prega a palavra de Deus, há arrependimento. E quando há arrependimento, isso produz metamorfose, não somente na vida de algumas pessoas, mas até mesmo numa geração e numa sociedade. O que as Escrituras nos ensinam e que Jonas nos mostra é que nós não precisamos e nem devemos pregar uma palavra politicamente correta para agradar o povo. Jonas não foi politicamente correto, até porque ele corria risco de vida. Imagina, ele chega na cidade onde as cabeças eram empilhadas. Ele chega na cidade onde as pessoas tinham as suas mãos e os seus pés cortados, as suas cabeças decepadas. Ele chega numa cidade onde a intolerância à verdade era sine qua non, mas ele não muda o conteúdo da mensagem. Ele corria risco de vida. A gente viu o que aconteceu com um missionário agora no Quênia, brasileiro, que desapareceu e o carro dele apareceu queimado com ele morto lá dentro, e as autoridades do país estão crendo que de fato o que aconteceu foi perseguição religiosa pelo fato de ele anunciar um Deus diferente daquilo que eles criam. A exposição da palavra de Deus gera arrependimento. O texto nos mostra que a consequência da palavra de Deus é que houve jejuns, confissão de pecados, pano de saco e cinzas. E jejum, do ponto de vista das Escrituras, não é fazer um propósito para ser abençoado. Já viu isso? Né? As pessoas vão fazer um jejum 3 dias, 4 dias sem comer absolutamente nada, ou somente beber água, ou vou fazer jejum de determinados alimentos. Já vi gente falando, não, estou fazendo jejum de pizza, não, estou fazendo jejum de café. Eu tenho dificuldade para entender algumas percepções ideológicas que algumas pessoas trazem. Jejum não é para isso. Jejum nas Escrituras aponta efetivamente para arrependimento, para contrição, para compreensão do estado de miséria, de depravação e da necessidade urgente de uma intervenção divina nas nossas vidas. Agora, queridos, Jonas também nos ensina que a obediência à voz de Deus sempre será o melhor caminho. A gente gosta muito de vociferar. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, mas se Deus for contra nós, quem será a nosso favor? Essa doutrina burrificada que diz, eu decreto, eu determino. Jonas falou assim, Deus, eu decreto que eu não vou, eu determino que eu vou fazer o que eu quero, o Senhor vai me obedecer, eu vou dar ordens, eu vou estipular, eu vou determinar. O Deus das Escrituras não se submete às nossas ordens, o Deus das Escrituras faz o que quer, pelo fato inequívoco e questionável de que Ele é o Senhor. Que loucura é andar contra a vontade de Deus. Loucura é tentar recalcitrar ao Senhor. Jonas aprendeu isso com muita dificuldade. Agora é interessante também observar, o texto vai nos mostrar isso, que quando a palavra é pregada, do maior ao menor, do rico ao pobre, todos são alcançados pelo Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho não é para um grupo especial de pessoas. Não é para os doutores, mas é também para os indoutos. Não é para os poderosos, mas é para aqueles também que nada possuem.
A mensagem do Evangelho confronta todos. E o texto diz que os ninivitas creram em Deus. E essa notícia chegou ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E disse: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Queridos, as Escrituras nos mostram de forma absolutamente clara de que quando o Evangelho é pregado, os reis se levantam do trono. Deixa-me contar uma história. Conta-se que a grande e majestosa rainha Vitória, talvez a mais imponente monarca do Reino Unido de todos os tempos, logo no início do seu governo, do seu reinado, ela foi assistir uma apresentação musical onde estaria sendo tocada a sinfonia de Aleluia de Handel. E os reis, eles são instruídos, pelo menos os reis britânicos, de que eles não se levantam para ninguém. Eles não se colocam em pé em referência a ninguém. São as pessoas que se colocam em pé e que fazem referência ou reverência aos reis. Só que, no momento dessa magnífica obra de Handel, quando começou a tocar Aleluia, a rainha Vitória colocou-se de pé, curvou a sua cabeça e cantou: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É isso que o Evangelho faz. Ele é capaz de desnudar a empáfia de reis e de poderosos e de levar àqueles que ele tirou os olhos, a venda dos olhos, o entendimento de que o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas o que esse texto tem a ver comigo e com você? Que aplicações eu posso fazer desses versos? Primeiro, somos chamados à obediência. E em virtude disso, necessitamos obedecer ao Senhor em tudo que Ele mandar. Deixa eu lhe trazer uma boa e péssima notícia para você. Depende da sua ótica e da sua visão. Deus não respeita o seu livre-arbítrio. Ele não existe. O Senhor faz o que quer. Ele move os seus eleitos. Ele tira os seus eleitos de circunstâncias e de situações e leva para outras. Ele é capaz de mudar a geografia de uns em detrimento a outros, porque Ele é o Senhor. Não dá para resistir à vontade soberana de Deus. Às vezes nós somos teimosos. Não vou, não quero. Quem disse que Deus vai se submeter à sua vontade? Se Ele não intervir na sua vida, é um péssimo sinal. Talvez isso esteja apontando para que Ele entregou você a você mesmo e resolveu trazer juízo sobre a sua própria vida, assim como diz Romanos capítulo 1. Entretanto, se Ele permite ou leva a situações adversas, é porque Ele talvez queira ensinar a você, através do sofrimento, a bênção da obediência. Segundo lugar, cuidado com o politicamente correto. Ele pode ser extremamente prejudicial à pregação da palavra. O politicamente correto tem sepultado igrejas. Ontem eu postei um vídeo de uma igreja em Londres, possivelmente uma igreja anglicana, que foi fundada em 1800 e que hoje se transformou num pub, num bar.
Quando a gente começa a negociar as verdades das Escrituras em nome do politicamente correto, nós damos passos significativos à apostasia. Entenda, nós não fomos chamados para sermos bem-sucedidos. Nós fomos chamados para sermos fiéis. Terceiro lugar, entenda que a palavra de Deus pregada com fidelidade faz aquilo que eu e você não podemos fazer. Ela por si só é poderosa. Ela por si só produz transformação na vida dos pecadores. Em último lugar, conversão é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Ele que faz, ele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Agora eu quero terminar contando uma história. Uma criança era observada por seu pastor. Enquanto esperava os pais depois da aula da escola bíblica dominical. E o pastor percebeu que ela segurava um grande livro de histórias em seus braços com o título A História de Jonas. Aí o pastor se aproximou carinhosamente da menina e puxou um papo, puxou uma conversa. Falou, o que você tem em mãos? E ela respondeu, esse é meu livro sobre Jonas. E aí ele, tentando fazer gracinha, disse, você acredita na história de Jonas e o grande peixe? Você acredita que essa história é verdadeira? E a menina respondeu, claro que eu acredito que essa história é verdadeira. E ele, não satisfeito, fala, você realmente acredita que Jonas foi engolido por um peixe e saiu de lá vivo, menina? Ela declarou, a menininha, com certeza, essa história está na Bíblia. E a gente estudou isso na escola bíblica dominical de hoje. E aí o pastor perguntou, tá bom, mas como é que você pode me provar que essa história é verdadeira? A menina botou a mão na cabeça e disse, bom, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar a Jonas. O pastor então perguntou, bom, e se Jonas não estiver no céu? Ela colocou a mão na cintura e com firmeza declarou, se ele não estiver no céu, você pergunta a ele. A história de Jonas é verdadeira. E ela tem princípios que precisam ser observados por mim e por você. E dentre estes, a obediência. Concluo afirmando que o mesmo Deus que operou na vida de Jonas e dos ninivitas é poderoso para operar em sua vida e família. Vamos ficar de pé. Pedi o pessoal da música para subir. Eu queria cantar aquela canção que a gente cantou, mais o eterno, mais o grande Deus, né? Ok? E eu gostaria de orar com você. A gente vai orar e a gente vai cantar essa canção com o coração contrito. Um coração contrito. Entendendo que nós fomos regenerados para obedecer ao Senhor. Não seja teimoso. Não seja teimosa. Não vai prestar, como diz no Rio de Janeiro. A coisa não vai dar certo. Faça como a Rainha Vitória. Rei dos Reis.